o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Uma outra versão desse texto de João 3:27 diz assim: ninguém pode ter alguma coisa se ela não lhe for dada por Deus. A mensagem de Eugene Peterson diz assim: é impossível alguém ter sucesso, eu falo de sucesso eterno, sem a ajuda celestial. Nessa noite, nós vamos abrir mais um texto tremendo das Escrituras, capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João. Antes de lermos este texto, eu quero pedir sua atenção para um breve comentário feito por um teólogo bíblico, cristão, reformado, sobre o Evangelho de João. Ele diz: João apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação à existência por meio da palavra. Dessa vez, a palavra de Deus assume uma forma humana e entra na história, na pessoa de Jesus. Jesus fala, sua palavra faz tudo acontecer: perdão e juízo, cura e iluminação, misericórdia e graça, alegria e amor, liberdade e ressurreição. Tudo o que estava deteriorado e todos os que estavam em pecados ou doentes, agora são chamados à salvação pela palavra falada de Deus. Amém? Pense nessa verdade tão preciosa. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Quero pedir para vocês lerem comigo do verso 8 até o 12, vamos lá? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, vamos juntos? Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus.
E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos juntos, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz. Por que ele não se chega para a luz? A fim de não serem arguídas, perguntadas, pesadas as suas obras. Mas o verso 21 diz que quem pratica a verdade faz o quê? Faz o quê, gente? Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos até aqui. Ore a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe, ouça a palavra, ouça o Espírito. Peça a Deus edificação, entendimento, porque eu não posso dar, nenhum ser humano pode, mas está presente aqui aquele que pode. Aqui está quem é maior que o templo, e Ele prometeu estar conosco, quando nós estamos diante da sua palavra e prestando culto ao Pai. Vamos orar. Amado Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor para suplicar e pedir a iluminação do Teu Santo Espírito. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra é a verdade. Guia-nos, ó Deus, ao entendimento dessa verdade, para que ela possa fazer a obra para o qual o Senhor a enviou em nossos corações. Nós oramos pelos que ouvem a palavra presencialmente aqui nessa noite, e pelos que a ouvem em casa ou ouvirão de alguma outra forma, pelo meio de comunicação, que o Teu mesmo Espírito toque o coração, ilumine o entendimento, para que nós possamos cada dia mais submeter a nossa vida a Cristo Jesus, o Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus amou tanto ao mundo, que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém pereça e seja condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Diga assim: o caminho para a vida eterna e para a fonte da alegria. O caminho para a vida eterna e para a fonte da alegria. Esse texto é muito rico e precioso. Há aqui também comparações e figuras com os elementos: o vento, a água, a luz, a terra, o céu, a alegria. Um homem importante, preocupado em manter sua reputação pública,
mas com imensa sede espiritual, procura Jesus. E o texto diz que ele procura Jesus de noite. Um dos exegetas do texto grego diz que tudo leva a crer que foi tarde da noite, numa hora já bem mais avançada. Nicodemos não queria ser visto pelos seus colegas fariseus. Ele era importante, ele era mestre, ele era rabino, e aquele rabino que estava percorrendo as estradas da Judéia e da Galiléia, já estava tendo má fama entre os religiosos, entre aqueles que detinham as questões da religião e da palavra de Moisés. Ele veio de noite. Se você prestar atenção, Nicodemos vai ter com Jesus e ele começa elogiando Jesus. É muito comum nas relações humanas, quando alguém quer ganhar o favor do outro, chegar fazendo um elogio. Aliás, os pronomes de tratamento das autoridades já querem fazer essa distinção, não é? Vossa Excelência. As coisas que são comuns entre os homens, e Nicodemos também disciplinado nessa diplomacia do ficar bem, do politicamente correto. Oh Senhor, eu sei que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque eu estou anotando o que o Senhor está fazendo. Quem está acompanhando a série The Chosen, viu lá alguns episódios com Nicodemos, a importância que ele tinha como mestre e tudo mais. É bom analisar a resposta de Jesus, porque aqui já tem aprendizado para nós. Jesus poderia muito bem ter dito: Nicodemos, eu também sei quem você é. Você também é um mestre em Israel. Oh, nós somos da mesma confraria, né? Mas o que é que Jesus diz para ele? É preciso nascer de novo. Ele está falando com um mestre que tinha toda aquela reputação de conhecer Moisés e os profetas, de saber tudo a respeito do Deus de Israel. É uma resposta inesperada, e então Deus diz para ele: você precisa nascer de novo. Amados e amadas, o grande desastre na vida de muita gente, e na minha caminhada cristã eu conheci alguns aqui, ali e acolá, que até se aproximaram da igreja de Cristo em algum momento, que até sentiram também uma certa sede espiritual de conhecer a Deus e os seus caminhos, mas se julgavam tão importantes, queriam até mesmo que no ambiente da igreja fossem distinguidos de alguma forma, porque lá fora tem títulos e valores humanos. Mas o Evangelho não é uma proposta de glorificação do homem. O Evangelho nos confronta para que prostremos aos pés do Salvador único, que pode nos conduzir à vida eterna. Vocês conhecem o texto, é um texto muito conhecido, não queremos entrar nos detalhes aqui, mas ele diz para Nicodemos, Jesus disse: se você não nascer da água e do Espírito. Aqui não é uma referência direta ao batismo, como alguns às vezes têm interpretado, mas é uma referência àquilo que um mestre judeu sabia. Tudo aquilo que foi revelado a Israel com relação à fonte de purificação e de renovação. Por exemplo, o texto de Ezequiel, lá no capítulo 36, e Nicodemos conhecia, quando Deus diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
é promessa de Deus. Nascer da água é entrar numa comunhão com Jesus para compreender que só Ele pode nos purificar, só Ele pode nos lavar, nos perdoar da iniquidade e nos fazer dignos de entrar no reino e de viver no reino. George MacDonald, um teólogo e escritor inglês do século XIX, ele disse uma coisa interessante: conhecer uma flor é mais sublime do que saber tudo de botânica, porque quem acha que só conhece a Cristo, se souber tudo de teologia e tudo que é dito sobre sua pessoa e sua obra, não conheceu a intimidade da sua graça e da sua companhia. Então, ele fala da água que purifica, mas ele diz para Nicodemos também a respeito do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, sabes de onde ele vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus ensina e quer fazer que esse mestre em Israel entenda que há agora, com a sua presença no mundo, e esse é um tema claro no Evangelho de João, chegou aquele que conduz de fato à fonte da vida eterna. Stênios Márcios, em uma das suas canções, ele diz assim: quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. É obra de Deus. É obra poderosa do Espírito Santo. Eu escutei um noticiário há alguns anos atrás. Houve uma confusão no grande aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Um vento inesperado soprou naquela madrugada. Alguns aviões estacionados no pátio viraram de lado. Houve várias situações que inclusive trouxeram algum pânico. E eu ouvi o superintendente daquele aeroporto dizendo as seguintes palavras: nós temos a melhor tecnologia do mundo. Nós nunca tivemos acidentes aqui. Nós temos tudo que é mais perfeito. Mas quem pode controlar o vento? Eu disse aleluia. Ele disse o que a palavra de Deus está dizendo. A obra do Espírito Santo, irmãos, é uma obra que foge ao controle do ser humano. A mesma palavra no grego e hebraico para vento é a palavra para Espírito Santo, Espírito de Deus. Então nós precisamos compreender que esse nascimento é do alto, é operado por Deus. A água, diga água, o vento, a luz. A luz revela o que estava escondido. O texto nos diz que quem ama a luz é aquele que tem paixão pela verdade, que pratica a verdade. Mas quem não ama a luz é justamente aquele que está ainda na prática do mal. Um teólogo diz assim: esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fizeram ou fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se a si mesmo, e por isso odeia a luz de Deus. Não quer ser submetido a uma exposição que pode ser dolorosa. Jesus está dizendo para esse mestre da religião que agora ele, como luz de Deus que vem a esse mundo,
nos traz um confronto com a realidade do mundo caído, que ama as trevas, a escuridão, que pratica o mal e, portanto, não quer ser esquadrinhado e tratado pela luz. C.S. Lewis usa uma ilustração dos ratos no porão. Quem já teve um porão em casa, ou um lugar na roça, um lugar assim, onde guarda alguma coisa, sabe que quando você entra naquele lugar escuro, acende uma lanterna, você logo ouve o barulho dos ratos fugindo, não é mesmo? Não é que os ratos não estivessem ali, eles já estavam ali, mas a luz chegando os incomoda e eles têm que fugir. É uma ilustração um tanto assim dura, até grotesca, mas é verdade. Os ratos do pecado, da miséria, da maldade, da mentira, nos porões escuros de nossa alma, precisam ser submetidos à luz de Cristo, para que Ele possa nos convencer da necessidade de mudança, da necessidade de restauração. A luz vem para fazer com que nós tomemos uma decisão. O mundo odeia a Cristo principalmente por 3 coisas: por causa do seu orgulho, por causa da sua justiça própria e por causa do seu amor pelo pecado. Diga: orgulho, justiça própria e amor pelo pecado. Enquanto estas coisas não forem tratadas, nós ainda precisamos ouvir o Senhor dizendo: é necessário nascer de novo. O orgulho que nos diz que somos bons, o orgulho que a gente ouve tantas vezes de tantas pessoas: eu sou isso, eu sou aquilo, olha o meu currículo, olha os cursos que eu fiz, olha as coisas que eu tenho, que eu sou e tudo mais. A justiça própria: eu sou bom, eu sou muito boa, eu pago minhas contas em dia, eu não faço mal a ninguém, portanto eu sou digno, eu sou digna de receber um lugarzinho no céu de Deus. Não por obras de justiça que possamos fazer, mas unicamente pela graça de Jesus, porque o profeta rasgou esse negócio, abriu a trouxa de roupa suja para dizer que as nossas justiças são como trapos de imundície. Então, por causa da justiça própria, mas também por causa do amor pelo pecado. E nós nunca podemos esquecer o quanto o amor pelo pecado é algo que fica impregnado na alma humana, no coração humano, na vida humana. E é por isso que a obra da graça, que começa com a nossa justificação em Cristo, tem que ser seguida pelo andar com Deus cada dia para a santificação. Porque lutamos com o inimigo que quer nos tragar e derrotar. Mas o capítulo 3 de João nos apresenta um outro homem. Nós não lemos o texto todo, mas você pode dar uma olhada aí. Logo depois que Jesus termina a conversa com Nicodemos, Jesus sai daquele lugar e vai para a terra da Judéia. E lá João Batista, antes o mestre da lei, com certeza bem vestido, com a sua toga e os seus distintivos de homem ilustre entre os judeus, mas agora é um homem estranho, um peregrino do deserto, um homem de um estilo de vida despojado, vestido com muita simplicidade, com um pano sobre suas costas, que diz a palavra se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre. Um pregador eloquente, cheio de chamas, inflamado por Deus, pregando arrependimento. E os discípulos de João vêm até ele para fazer uma queixa. João, aquele que estava com você lá no Jordão, ele está aí agora, os seus discípulos estão com ele, batizando. João, eles já têm mais seguidores do que nós. E esse é um momento interessante,
Porque diz o texto que João, e olha para o versículo 26, João diz assim: foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. É uma queixa, uma preocupação, aqui com número, com grandeza, mas João responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Leia comigo: o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Nicodemos é um homem cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Como é esse negócio de nascer de novo? Como pode ser isso? Como essa questão do vento? Mas João é um homem que nos declara haver encontrado a fonte. Comentaristas do Novo Testamento dizem que, nesse contexto aqui do primeiro século, na Judéia havia um costume: o noivo tinha um paraninfo, um padrinho, a noiva tinha um paraninfo também, um padrinho, podia ser um homem ou uma mulher. Eles cuidavam de tudo. Era lá o começo, né, dos cerimoniais que nós temos hoje. E eles cuidavam de acompanhar, de verificar com a noiva se a veste estava direitinho, arrumadinho. Eles cuidavam de ver a questão da casa, do lugar, de tudo que ia acontecer. E eles davam o melhor que tinham. Normalmente era um amigo muito chegado, muito íntimo. E depois que tudo foi organizado, tudo foi feito, a cerimônia aconteceu, a música foi cantada, tudo foi preparado, e havia uma expectativa da chegada do noivo. E então, quando ele chegava e dizia as palavras do cerimonial que ele estava ali, eles ficavam cheios de alegria. Deu tudo certo, está tudo direitinho, agora é o noivo que é importante. É o que João está dizendo aqui. Esta alegria já se cumpriu em mim. Amados e amadas, há um texto tremendo em Êxodo, capítulo 19, versículo 17, e comentaristas bíblicos dizem que esta afirmação aqui remete a esse texto, porque lá diz assim: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Moisés tomou o povo e o levou fora do arraial ao encontro de Deus. Era como se fosse um casamento. O povo ia ali perante o noivo, o Senhor Celestial, e Moisés os levou. O apóstolo Paulo repercute essa verdade em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala que ele, pela graça de Deus, fez isso. 2 Coríntios 11, versículo 2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo Jesus. Sim, João Batista diz: eu ouvi a voz do noivo, ele já está presente, o tempo das bodas está chegando, essa alegria já se cumpriu em mim. E ele fica cheio de gratidão e de louvor. Queremos fazer algumas aplicações aqui, para a nossa vida, para a nossa jornada, no tempo que se chama hoje. Primeiro, Cristo dá vida eterna aos que recebem a fé salvadora, por meio do novo nascimento. Ele concede a vida eterna a partir daquele momento em que nós experimentamos essa realidade de nascer
de novo, da purificação da água renovadora de Deus, do seu Espírito Santo e do vento que sopra e nos enche da glória e da graça de Deus. Segunda coisa, os que vêm a Cristo são convidados, diga, são convidados a um relacionamento pessoal com Ele. É um relacionamento vivo, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de aprendizado. Repita, por favor. Relacionamento vivo, relacionamento de amor e relacionamento de aprendizado. Tito, capítulo 2, versículo 9. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E diz o verso 10, educando-nos, para deixar de lado a vida antiga, a corrupção do mundo, e vir a Jesus. Todo dia nós precisamos aprender. Todo dia nós precisamos caminhar nesse relacionamento de vida com Jesus, participando da vida, participando da sua palavra preciosa. Terceira coisa, é receber a realidade da vida eterna. Diga, é receber a realidade da vida eterna. O que é vida eterna? Eu gosto de uma resposta de um comentarista cristão que disse assim: é a vida de Deus dentro daquele que crê. A vida eterna é a vida de Deus dentro do coração, da alma, da vida, do ser inteiro daquele que crê. Porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Se Ele vive na nossa vida, nós já estamos aqui e agora, compreendendo e vivendo um pouquinho, um vislumbre, um toque da graça da vida eterna. Escute bem, todo o crescimento do cristão é a vida que ele recebe mais e mais. A vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. Todo o crescimento do cristão é a vida que ele recebe mais e mais, mais e mais. Nós vamos andando, nós vamos aprendendo, nós vamos orando, nós vamos adorando, nós vamos cultuando, nós vamos nos relacionando uns com os outros na comunidade da fé. E a vida de Cristo vai cada vez mais expandindo em o nosso coração. Mas a última verdade aplicada para nós é que nossas palavras são importantes. Diga, nossas palavras são importantes. É o pastor teólogo Eugene Kennedy que diz assim: ao prestar atenção às palavras de Jesus, percebemos que nossas palavras são importantes. Por exemplo, dizer eu creio faz diferença entre a vida e a morte. É o que está dizendo aqui no final desse capítulo maravilhoso de João, capítulo 3, para o qual nós devemos atentar com todo o nosso coração. E essas palavras do final do capítulo são palavras com certeza do evangelista, do apóstolo João. Ele diz: quem aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. E no verso 36 ele diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Diga, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas permanece sobre ele a ira de Deus.
para entendermos o alcance da salvação bíblica, nós precisamos compreender que um dos aspectos da salvação é nos abrigar da manifestação justa da ira de Deus. Jesus se interpôs como mediador, e é por isso que João diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. As nossas palavras são importantes. Estamos vivendo num tempo de muitas palavras, milhares de palavras, bilhões de palavras. Estamos vivendo a geração que desenvolveu a tecnologia de um instrumento, de um aparelho, onde não há limite para as palavras. Palavras precipitadas, palavras impensadas, palavras que machucam, palavras que são soltas ao léu no vento, palavras de gurus daqui e dali, palavras de pretensos guias das pessoas. E eu me entristeço muito quando eu ouço um cristão falar: eu estou seguindo fulana, eu estou seguindo fulano. Pelo amor de Deus, evita essa palavra. Nós seguimos a Jesus. Você entende o que eu quero dizer? Você pode até dizer: olha, eu gosto de olhar o que fulano fala, o que eu diz. Você não segue. Nós somos chamados para seguir o Rei dos Reis, e as suas palavras são verdade e vida. E Ele não vai passar um zap para você, para falar que está tudo bem se você está andando no pecado. Pelo contrário, Ele vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Mas Ele também disse: vós não quereis vir a mim para terdes vida, morrereis nos vossos pecados. Sabe o que o George MacDonald diz também? Eu gosto dos escritos desse irmão. Escute bem: o único princípio do inferno é: eu pertenço a mim mesmo. Você ouviu? O único princípio do inferno é: eu pertenço a mim mesmo. Nós somos chamados para pertencer a Jesus Cristo. Nós somos chamados para dizer: Ele é a minha vida. E é por isso que a palavra diz: quando Ele se manifestar, nossa vida se manifesta com Ele. O autor de um hino precioso que as gerações passadas cantava diz assim: tal como estou, sem demorar, eu venho a quem me quis salvar. Pureza eu venho em ti buscar, ó Salvador, eu venho a ti. A história da nossa vida com Cristo é a história de que nós estávamos perdidos e fomos achados. Outra canção, irmão Helder, que nós precisamos recuperar, presbítero Isaías, e cantar, é um hino antigo: perdido foi que Ele me encontrou, neste mundo vil, tomou-me, no seu sangue me lavou, hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Foi-se o meu temor, brilha a luz do céu, pois eu sei que eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Precisamos ser encontrados e achados. E nós não podemos viver enganando a nós mesmos. Se não demos ainda este passo, nós precisamos vir a Jesus.